Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo. Bandeirantes. Esta semana, Donald Trump... O Trump é uma fábrica de manchetes, né? O Ronald e eu já falamos aqui que é fundamental você ter uma editoria Trump, né? Nos jornais, nas rádios, nas revistas, nos portais, na televisão, porque no único dia ele é capaz de falar 3, 4 coisas relevantes, importantes e que vão gerar manchetes, e muitas vezes sem consequência, né? Coisas que jamais serão realizadas e tal. Mas ele sabe que é assim, ele gosta desse jogo, né? De ficar produzindo manchetes, apresentando ideias, usando exagero nas palavras como maneira de aquilo chamar a atenção, né? E ele lança um projeto orçamentário, por exemplo, ele chama de grande e bonita lei, né? Ou projeto de lei, né? Mas, esta semana, o Trump resolveu falar sobre um assunto que é muito sério: armas nucleares. E resolveu afirmar que quer conversar com Rússia e China a respeito de um processo de desnuclearização. Bom, o Trump não quis, e foi até bom, ele não quis alimentar qualquer informação fora da realidade de que ele iria propor que os países decidam abrir mão de seus arsenais nucleares, que desapareçam da Terra os arsenais nucleares. É claro que não é isso. Ele já fez questão até de dizer, não estou afirmando que é para não ter. Mas aqueles tratados, já houve vários, né? Como START, etc. Tratados que tratam que lidam com armas de médio alcance, mísseis nucleares de médio alcance, mísseis táticos e, claro, as armas nucleares estratégicas, que são aquelas intercontinentais, né? Que podem sair de um lançador na Rússia e atingir os Estados Unidos e vice-versa. Podem sair dos Estados Unidos e atingir a Rússia ou a China. São os estratégicos. Mas todos os acordos que foram firmados, e eles começaram a ser firmados ainda durante a Guerra Fria entre a União Soviética e Estados Unidos, eles foram sendo, depois do colapso da União Soviética, eles foram sendo boicotados, foram sendo fragilizados, até que chegou um ponto que publicamente o Putin disse, olha, não faz mais sentido, né? Os Estados Unidos não respeitam esses tratados, estão colocando mísseis e um sistema de defesa na Polônia que fere o tratado que há com a Rússia, no caso de mísseis de médio alcance, e, portanto, a corrida volta a acontecer. Que corrida? A corrida por mais e melhores armas nucleares, mais eficientes e, claro, principalmente o trabalho com os lançadores, né? Hoje, Estados Unidos, Rússia e China disputam o predomínio na produção de hipersônicos, que são mísseis que tornam os sistemas de defesa muito vulneráveis. A capacidade de interceptar esses mísseis, ela é ínfima. Tanto que o Trump, ele está fazendo
aquele Guerra nas Estrelas do Reagan, ele está apresentando um projeto de uma versão muito mais moderna. Que o Reagan lançou o projeto Guerra nas Estrelas e que tinha como objetivo a capacidade de interceptação de mísseis que fazem a trajetória orbital, mas ao mesmo tempo, isso não foi adiante e logo depois houve o colapso da União Soviética, mas aquilo representou um salto em investimentos tecnológicos nas Forças Armadas dos Estados Unidos que foi impressionante. E que a Rússia acompanhou, já como Rússia, isoladamente, acompanhou depois, com dificuldades, mas acompanhou. Dificuldades econômicas, né, para acompanhar. E hoje não se enxerga mais essa vantagem que os Estados Unidos haviam obtido naquele período. É sempre uma corrida. As duas bombas em 1945 mostram para o Stalin, olha, há um desequilíbrio. Os Estados Unidos têm armas que a União Soviética não tem. Em 1949, o desequilíbrio desaparece. O reequilíbrio acontece. O equilíbrio é restaurado com a União Soviética já possuindo armas nucleares. Depois, os dois países desenvolvem as bombas de hidrogênio, que tem a bomba atômica como estopim. Se o TNT é o estopim da bomba atômica, a bomba atômica é o estopim da bomba de hidrogênio. Só os dois têm. A China está desenvolvendo. Mas quem tem arsenal de bombas de hidrogênio, de mísseis carregando ogivas de hidrogênio, os Estados Unidos e Rússia. Mas a China... nem se sabe se ela já não tem, né? Porque a China ela divulga com muita parcimônia os seus dados militares. De qualquer maneira, aí é preciso notar, né? A proposta do Trump, ela tem dois objetivos. O primeiro é fechar o clube para novas entradas. Não haverá mais sócios. O clube hoje tem Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha, França, Índia, Paquistão e Israel. São os países que têm. Israel nunca afirmou, nós temos. Né? Não negou também, nunca negou. Mas dá-se de barato que tem, inclusive, mais de 200 ogivas já. É um arsenal importante. E a Coreia do Norte. A Coreia do Norte também tem. A ideia do Trump é fechemos o clube, não entra mais ninguém. Ninguém precisa sair, mas ninguém entra. E não há dúvida, e a Coreia do Norte mostra isso, não há dúvida que é dissuasão. Se alguém resolve atacar, vai pensar 5, 10, 30 vezes. Bom, mas eles têm armas nucleares e desenvolveram mísseis capazes e, portanto, não é um negócio simples atacá-los. Né? E a ideia é que ninguém mais tenha esse poder, ninguém mais tenha esse argumento capaz de deter uma agressão. A Venezuela não tem. O Irã não tem. E a ideia do Trump é que não tenham. A Arábia Saudita não tem. Mas sabe que Israel tem. Está tranquila, grande cliente dos Estados Unidos. Mas se o Irã, por exemplo, desenvolver, a Arábia Saudita irá desenvolver também. Só que o Irã está num estágio muito avançado. E o Irã, olha como as coisas são.
O Irã sempre argumentou, e para a Agência Internacional de Energia Atômica, isso ficou demonstrado, que o seu programa é civil, tem finalidade civil. Para fins medicinais, aí você enriquece até 20%, e para a produção de energia. Para produzir bomba, você vai enriquecer 90%. O Irã já tem essa capacidade. Ele chega a 90% quando houver a ordem política. Ele já tem essa capacidade. Mas, ao ser agredido, mesmo Khamenei, que é contra que o país produza armas nucleares, isso não é dito, mas está documentado com ordens internas, com acesso a discussões internas entre o poder político e o líder supremo do Irã. Ele é contra o país ter armas nucleares. Mas o país se sente muitas vezes empurrado a ter armas nucleares. Ele olha para a Coreia do Norte e diz: bom, ninguém ameaça invadi-los. Por que será? Capacidade técnica e científica o Irã tem. Falta a decisão do seu líder supremo. Isso não ocorreu. Mas a situação geopolítica e as pressões econômicas, políticas e militares podem levar a essa decisão. O Trump quer fazer o quê? Fechar as portas. Ninguém precisa sair, mas ninguém entrará no clube das potências nucleares. Mas o objetivo principal não é esse. Essa é uma decorrência. O principal objetivo, e aí é algo tão simples, mas estava tão na cara que a Rússia e a China receberiam um sorriso sarcástico a proposta do Trump. Porque o objetivo dele é basicamente o seguinte, e aí é principalmente a China, mas no caso da Rússia, a ideia de interromper o programa aceleradíssimo e já com produção industrial de mísseis hipersônicos. O Trump disse: olha, isso está ficando muito perigoso. Muito perigoso. Por quê? Porque os militares começam a informar os políticos de que os sistemas de defesa estão se tornando vulneráveis. E até a rapidez da resposta pode ficar comprometida com os mísseis hipersônicos. Então o Trump quer parar o jogo onde ele está. Só que para a China, isso significaria manter-se numa posição militar muito inferior em termos de arsenal nuclear e desenvolvimento de arsenal nuclear. O ideal é que desapareçam todas as armas nucleares. Mas isso não é real, isso não é realizável neste momento. Isso não é algo que se leve a sério, não é uma possibilidade real. Não é crível. Ninguém vai fazer. Porque só se todos fizessem, e ao mesmo tempo, olha o nível de desconfiança que há nessas relações internacionais. Não, eu não vou. Eu concordo que as armas nucleares devem desaparecer, mas não vou acabar com o meu arsenal nuclear sem que todos acabem com seus arsenais nucleares. Eu não ficarei exposto a essa agressão sem ter a mesma arma. Essa é a ideia. E a China, hoje, o Trump ainda chegou a dizer: a China vai nos alcançar. Ela ainda não tem essa força, mas ela vai nos alcançar. E é verdade. Mas o que a China diz é: tá bom, eu pretendo alcançá-los, mas eu não vou. Ou todo mundo fica sem, ou então eu vou tentar alcançá-los. Eu preciso ter a mesma capacidade de resposta.
E a China declarou, olha só as expressões usadas pelo governo chinês, que a proposta do Trump para negociações sobre armas nucleares é irracional e irrealista. Essas palavras foram usadas pelo Guo Xiaokun, que é o porta-voz da chancelaria chinesa. E ele fez os comentários logo depois que o Trump apresentou essa proposta. Chamou de vale pesar essas palavras. A proposta é irracional e irrealista. Não dá para realizar e não é razoável. Porque para os Estados Unidos e para a Rússia, parar onde está, congelar o jogo onde ele está tudo bem. Para a China, não. Para a Índia, não. Para o Paquistão, não. E o fato é que também para a Rússia, a proposta é desinteressante, porque ela sabe que está à frente no desenvolvimento dos mísseis supersônicos, hipersônicos, muito mais do que supersônicos. E isso é particularmente importante para a Rússia, porque muitas vezes o Ocidente, particularmente a Europa, e os irresponsáveis que dirigem a OTAN, antes o Stoltenberg, hoje o Mark Rutte, eles começam a se fiar muito na capacidade de detectar ataques, na capacidade de resposta, e passam a alimentar discursos belicistas e belicosos. Guo disse o seguinte: as forças nucleares da China e dos Estados Unidos não estão no mesmo nível. Todo mundo sabe disso. E o ambiente de segurança e as políticas nucleares dos dois países são totalmente diferentes. A China segue uma política de não ser a primeira a usar as armas nucleares. De resto, essa é uma posição também dos Estados Unidos e da Rússia oficialmente. Eu não serei o primeiro a usar. E diz que o seu arsenal é de autodefesa. Guo afirmou que os países com os maiores arsenais nucleares devem cumprir com seriedade suas responsabilidades prioritárias especiais para desarmamento nuclear. O que ele está dizendo com isso? Por que vocês não descem ao nível em que a China está? Aí tudo bem, podemos congelar. Caso contrário, eu terei de subir até onde vocês estão. Mas eu não posso ficar nessa posição inferior, porque basicamente estamos falando não de derrotas e vitórias em guerras, mas da destruição de países. E no caso dos mísseis hipersônicos, a capacidade de devastação, não só de escapar dos sistemas de defesa, mas de devastação do alvo e a capacidade de aumentar, de ampliar a área destruída em relação aos mísseis hoje conhecidos. Agora, o Trump diz que quer conversar também sobre isso com o Kim Jong-un. É interessante que o Kim Jong-un tem dito não aos pedidos do Trump para conversarem. O Trump gostou muito da repercussão mundial, né? Ele ali na fronteira, na área dita, quase ironicamente, de desmilitarizada entre as duas Coreias, né? Ele esteve ali, ele passou para o lado norte-coreano daquela
daquela área desmilitarizada. Então ele gosta muito da ideia de reencontrar-se com Kim Jong-un, de reencontrar o Kim Jong-un. Mas o Kim Jong-un tem evitado. E agora, para desespero dos líderes europeus que têm reagido histericamente, né, grosseiramente, irresponsavelmente às situações colocadas no cenário geopolítico. Porque a China e a Rússia realizaram a primeira patrulha conjunta com submarinos. O que é inevitável, né? Se você faz exercícios conjuntos, você vai fazendo com diversos tipos de veículos e armas. Então você faz exercícios conjuntos aéreos, marítimos, utilizando corvetas, utilizando destroyers e utilizando, claro, submarinos. Em terra, com blindados, com infantaria, com deslocamento de tropa. São exercícios militares conjuntos. Os Estados Unidos fazem, vários pelo mundo, inclusive fazem regularmente com a Coreia do Sul. E sempre que eles estão fazendo, o Kim Jong-un começa a soltar mísseis, sem ogivas, é óbvio, mas começa a soltar mísseis em direção ao mar do Japão ou em direção às águas frontais à Coreia do Sul. Só que a reação da OTAN foi dizer que China e Rússia estão se preparando para a guerra. O Mark Rutte, o que ele quer? Ele quer mais dinheiro na OTAN, mais recursos para a OTAN. E, além da mediocridade da atual geração de líderes europeus ocidentais, além da mediocridade, a irresponsabilidade, a leviandade e a canalice nas posições que eles têm a respeito de um problema central no mundo hoje, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Que é uma guerra, a rigor, entre Rússia e OTAN, já que a OTAN é que fornece a capacidade de defesa e as armas. E a Europa febril quer que o Trump autorize que mísseis de longo alcance, médio alcance, sejam utilizados, não estamos falando de mísseis estratégicos, é óbvio, mas mísseis com capacidade de atingir uma cidade a mais de 1.000 quilômetros, sejam utilizados pela Ucrânia como ações de ataque, não só de defesa. Por exemplo, um míssil capaz de atingir Moscou, talvez São Petersburgo. Ora, quem propõe isso, basicamente está dizendo: eu quero mais guerra. Eu não quero mais contenção. Uma guerra aberta. Por quê? Porque eles querem a oportunidade de alegarem que a entrada da OTAN é imprescindível diante da ação russa. Porque estão contaminados pela ideia que foi se desenvolvendo desde o colapso da União Soviética de fragmentar a Rússia. Incomoda, é quase uma reação psicopatológica. Incomoda essa gente até o tamanho da Rússia. 17 milhões de quilômetros quadrados. Mas há também o olhar racional. Há riquezas e mais riquezas nesse imenso território. Riquezas minerais críticos. E, ao mesmo tempo, é um país capaz de devastar a Europa Ocidental. Então, eles tentam fragilizá-la economicamente, cercá-la militarmente, contrariando todas as promessas acumuladas durante 20 anos, promessas feitas por líderes europeus e principalmente por presidentes dos Estados Unidos, desde Bush pai, passando por Clinton, Bush filho, Obama. Todos prometeram, nenhum cumpriu. Todos avançaram em direção ao leste. E com a parceria em níveis inéditos entre Rússia e China,
e também pelo fato de que a China é hoje a concorrente dos Estados Unidos, e eu sempre digo, não concordo com a ideia de que é um contraponto ideológico, é um contraponto econômico, é um contraponto geopolítico. O modo de produção na China é capitalista. A relação da China com os outros países é uma relação capitalista, inclusive com muitos elementos daquilo que o Lenin listou como caracterizando relação imperial ou imperialismo. Então não é um contraponto ideológico, é um contraponto econômico, político e de poder. E se de certa forma, porque tudo isso que a Europa está fazendo era o que o Biden orquestrava, regia. Essa era a orquestra regida pelo Biden. Mudou o maestro, e o maestro quer mudar a música, quer mudar o ritmo, quer mudar o tipo de composição, os instrumentos. E a Europa não, ela quer continuar tocando a música que foi regida pelo Biden. Não é que o Trump esteja dissociado de todo esse cenário. Pelo contrário, ele é péssimo, ele já foi presidente, nada mudou. Apenas há uma mudança, aí sim, nos interesses de grande parte do capital americano. Isso passa, inclusive, por uma pacificação na relação Rússia e Ucrânia. E na não entrada da Ucrânia na OTAN. Então é nesse cenário que a proposta do Trump de desnuclearização, que na verdade não é desnuclearização, mas é um congelamento e, ao mesmo tempo, uma redução de Estados Unidos e Rússia do conjunto de ogivas. Mas nesse cenário, a proposta é recebida com desconfiança e com as palavras certas sendo usadas claramente pela chancelaria chinesa. É uma proposta irracional e irrealista, meu caro Ronald Mendes.